O que é um mestre? Você já parou para pensar se você já teve um mestre de verdade? Ou quem sabe, se já foi mestre de alguém um dia? Pois é, tarefa difícil. Antes disso, temos que tentar entender bem o que faz um mestre e para que eles servem. Os mestres podem ser de todos os tamanhos, baixinhos, cabeçudos, orelhudos, mas todos eles têm algo em comum: o amor pela sabedoria, o dom e a vontade de passar esse saber adiante. Não, os mestres não são apenas personagens de filmes de ação. Eles estão na sala de aula, nas nossas casas e nos laboratórios de química. Podem até estar na esquina vendendo pipoca. Ser mestre é uma qualidade, um estado de espírito. Hoje vamos falar de um mestre muito importante que soube aprender e passar esse aprendizado adiante e deu força para muitos alunos. Não estamos falando do adorável Yoda. Nosso episódio é sobre Ernest Rutherford, que foi um cientista e também um mestre. Pois bem, vamos conhecer agora um pouco da sua história e da de seus pupilos também. Ernest Rutherford é considerado por muitos como o pai da física nuclear. Sua importância está no fato de ter criado um novo modelo atômico e descoberto a eletrosfera. Passos importantíssimos para o avanço da ciência e o desenvolvimento do estudo de diversos outros cientistas. Sua história começa ainda no século XIX, num lugar muito distante, na Oceania. Aqui fica a Oceania, e foi aqui que nasceu Rutherford, na Nova Zelândia. Você tem ideia da dificuldade que é fazer uma viagem da Nova Zelândia até a Inglaterra? Hoje em dia, são cerca de 20 horas de avião. Agora você imagina essa mesma viagem no século XIX, quando o avião ainda nem tinha sido inventado. Rutherford embarcou nessa aventura, pois ganhou uma bolsa para completar os seus estudos na Universidade de Cambridge, onde trabalhou com Joseph John Thomson. Na verdade, Kika, ele ficou em segundo, mas o primeiro lugar desistiu da viagem para se casar. Sorte do Rutherford e da ciência. Seu contato com Thomson iniciou uma nova fase em sua vida. J.J. Thomson foi um importante cientista que desenvolveu um modelo atômico. Esse modelo recebeu o apelido de pudim de passas. Para Thomson, os elétrons distribuíam-se uniformemente no átomo numa massa positiva, daí o apelido de pudim de passas. Enquanto Thomson dava sua contribuição à ciência com seu modelo atômico, Rutherford se destacava como aluno ainda na Nova Zelândia. Você consegue imaginar como Rutherford, tendo trabalhado boa parte da infância nas terras do pai, numa área rural ao lado dos 11 irmãos e estudado em escolas públicas, ter se tornado o pai da física nuclear? Ele teve uma infância típica de uma criança que vive no meio rural. Só que seus pais fizeram questão que os filhos estudassem, e Rutherford levou isso a sério. Foi por ser um aluno exemplar que Rutherford mudou sua realidade indo para a Universidade de Cambridge. Um jovem estudante neozelandês entrava para o primeiro time de cientistas europeus. Rutherford abriu caminho para a obtenção da energia nuclear com a descoberta dos raios alfa e beta, duas formas básicas de radioatividade. Assim como Becquerel e Marie Curie, Rutherford foi fundamental para o entendimento do fenômeno da radioatividade. Por esse importante passo, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química. Imagine só, com tamanha contribuição à ciência, não demorou até que Rutherford recebesse alguns convites de trabalho. O mais importante veio de Montreal para que fosse trabalhar na Universidade McGill. Esse convite foi irresistível, uma grande mudança que Rutherford inicialmente relutou em aceitar, mas pensando bem, com apenas 27 anos, um salário irrecusável, uma promoção invejável que dificilmente ocorreria tão cedo na conservadora Inglaterra, ficou difícil dizer não. Rutherford foi para a Universidade de McGill. Lá, conheceu muita gente nova, alunos e cientistas, que deram importantes contribuições para o seu trabalho. Anos depois, Rutherford voltou para a Inglaterra. Em 1908, recebeu o Nobel de Química por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Mas muita coisa ainda estava por vir. As contribuições de Rutherford continuaram, e ele construiu um novo modelo atômico que pressupõe que o núcleo é carregado positivamente e rodeado por uma grande eletrosfera.
Ao utilizar uma finíssima placa de ouro interceptando um feixe de partículas alfa, Rutherford conseguiu provar que a maioria dos raios passava direto. Algumas partículas sofriam desvios e poucas eram rebatidas. O mais estranho disso tudo é que essa experiência provou, na verdade, que a matéria é formada por imensos espaços vazios, onde estão os elétrons, e por minúsculos espaços densos, o núcleo, onde está 99,9% da massa do átomo. Aquela experiência clássica dele, digamos, da folha de ouro, né, em que ele contesta o modelo de Thomson, é só um aspecto, assim, digamos, da carreira científica do Rutherford, que foi muito maior, né? Então acho importante ressaltar que ele não é só o homem daquela experiência das folhas de ouro, né? Ele aparece em muitos aspectos da energia nuclear. Num mundo que passava por profundas transformações, as contribuições de Rutherford fizeram diferença. Aquela era uma época de guerras e invenções maravilhosas. O breve século XX apresentou o melhor e o pior do ser humano. Os cientistas dessa época e seus inventos poderosos revolucionaram a ciência. Por falar nisso, parece que os cientistas vivem em seus laboratórios, isolados do mundo. Não. Um dos maiores méritos de Rutherford talvez tenha sido sua capacidade de incentivar e influenciar aqueles que conviveram com ele. Rutherford foi um grande professor e muitos de seus alunos obtiveram também reconhecimento, ganhando inclusive o prêmio Nobel, assim como ele. Muitas vezes, Rutherford trabalhava junto com seus alunos, outras vezes atuava como orientador. Os cientistas são os que mais representam a verdade do provérbio "uma andorinha só não faz verão". Cada descoberta vai sendo aprimorada por outro cientista e, nesse sentido, Dalton e Thomson foram fundamentais para o modelo planetário de Rutherford. Um exemplo dessa troca entre os cientistas foi a contribuição de Frederick Soddy, que trabalhou com Rutherford na Universidade de McGill. Soddy percebeu que vários átomos podiam apresentar o mesmo número atômico com massas diferentes, ou seja, podiam ter o mesmo número de prótons, mas diferentes quantidades de nêutrons. Assim, ele formulou o conceito de isótopo. Além disso, os estudos de Soddy e Rutherford indicavam que radioatividade e decaimento estavam intrinsecamente ligados. Depois, Francis Aston formulou a regra do número inteiro, pois descobriu que os isótopos possuem massas muito próximas a números inteiros. E teve também o outro Thomson, George Paget Thomson, filho do pudim de passas, do J.J. Thomson. Ele provou que o elétron pode difratar como uma onda, criando condições para a comprovação da dualidade onda-partícula. Dá até para comparar Rutherford como sendo o núcleo e uma infinidade de cientistas, professores e alunos girando em torno desse núcleo, cada um com sua contribuição, sua energia, seu papel. Até mesmo nas mais importantes experiências de Rutherford, houve participação de outros cientistas e alunos. Sob orientação dele, Ernest Marsden e Hans Geiger foram os cientistas que realizaram a experiência da placa de ouro, que pode também ser chamado de experimento Marsden-Geiger. E não foi só na conexão Inglaterra-Nova Zelândia que coisas importantes aconteceram. Na Alemanha, outra andorinha, ou melhor, outro cientista, deu contribuições fundamentais a partir das descobertas de Rutherford. Foi o físico Otto Hahn. Otto desenvolveu a técnica de medir o decaimento beta do espectro dos isótopos radioativos junto com outra cientista, Lise Meitner. Meitner, em 1938, teve que fugir da Alemanha nazista, mas Otto continuou seus experimentos, trocando figurinhas à distância com Meitner, que obteve grande avanço no desenvolvimento da fissão nuclear. Essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento de armas nucleares, sobretudo no contexto da Segunda Guerra Mundial e, em seguida, da Guerra Fria. Mas foi fundamental também para a viabilização de usinas nucleares e para grandes avanços tecnológicos benéficos para a humanidade, particularmente na medicina. É assim que funciona a ciência. Um cientista grudado nos inventos de outro cientista. Porque se Rutherford comprovou a existência de uma imensa eletrosfera e formulou o próprio conceito de núcleo atômico, foi outro cientista aluno de Rutherford, chamado James Chadwick, que conseguiu provar a existência do nêutron. O mais impressionante é que não para por aí. Outro discípulo de Rutherford, Edward Victor Appleton, contribuiu para o conhecimento da ionosfera, que levou ao desenvolvimento do radar, outro importante invento em se tratando de guerras mundiais. A ionosfera, que atinge até 1000 km de altitude e que é a parte superior da atmosfera, reflete as ondas de rádio. Essa descoberta de Appleton o levou a acreditar que era possível que dois sinais de rádio estivessem sendo recebidos em tempos diferentes.
Um sinal era transmitido e sofria reflexão na ionosfera e outro não, indo por outro caminho em geral mais curto. Isso fez com que Appleton desenvolvesse uma frequência de modulação, provando que o caminho da onda terrestre era diferente do da onda refletida pela ionosfera e que o sinal percorria distâncias diferentes entre o emissor e o receptor. E por falar em distância, Appleton foi tão importante que, além de ganhar o prêmio Nobel, virou o nome de uma cratera lunar. Da próxima vez que você olhar para a Lua, procure pela cratera Appleton. Aliás, Rutherford também virou o nome de cratera lunar. Mas afinal, qual a importância desses cientistas e seus avanços nas nossas vidas? Acontece que essa ideia de uma ciência pronta, acabada, escrita em muitos livros é incompleta. Esses avanços permitiram o funcionamento de usinas e hospitais como temos hoje. E no exato instante em que assistimos a esse vídeo, em algum lugar, algum cientista pode estar fazendo uma descoberta que vai revolucionar as nossas vidas ou a vida de nossos filhos. No programa de hoje, vimos que as descobertas de Rutherford e de seus alunos e admiradores ajudam milhares e milhares de pessoas até hoje, seja na medicina, seja na vida em geral. Se Rutherford não tivesse estimulado tantos cientistas à sua volta, os avanços poderiam até acontecer, mas seriam muito mais lentos do que foram. Essa é a importância dos mestres, indicar o caminho e fazer com que seus alunos consigam voar cada vez mais alto junto a outros cientistas, somando conhecimento. É isso aí. Atrás de grandes pessoas, cientistas, artistas ou pensadores, sempre existe ou já existiu um dia um grande professor.